a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: se eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está aborrecendo, vou lhe fazer justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Hoje rezamos com a comunidade de Lucas, né? Lucas quer dizer que Deus não é imparcial. A parábola que Jesus nos conta reflete uma situação bastante comum na Galileia de seu tempo, e que não é tão diferente da nossa realidade, onde há um juiz corrupto que despreza arrogantemente aos pobres e uma viúva que pede justiça. O caso dessa mulher parece desesperador, pois ela não tem homem para defendê-la, não tem ninguém por ela. Ela, porém, longe de se resignar, de se desanimar, ela continua a gritar por seus direitos. Só no final, incomodado por tanta insistência e com medo de perder a sua imagem, ele acaba, por fim, a escutá-la. Lucas apresenta essa história como uma exortação para não desanimar. Mas a parábola contém também uma mensagem interior muito querida por Jesus. Esse juiz é o anti-metáfora de Deus, é o oposto de Deus. Deus cuja justiça consiste precisamente em ouvir aos pobres, aos frágeis e vulneráveis. O símbolo da justiça no mundo grego romano é uma mulher, com os olhos vedados, que proferiu um veredito supostamente imparcial. De acordo com Jesus, Deus não é esse tipo de juiz imparcial. Ele não está com os olhos vedados. Ele conhece muito bem as injustiças que são cometidas contra os fracos, e sua misericórdia faz inclinar-se a favor daqueles que sofrem. Essa parcialidade da justiça de Deus, para com os fracos, é um escândalo para os nossos ouvidos burgueses. Mas deve ser lembrado, porque nessa sociedade que vivemos, há outro tipo de parcialidade, um sinal contrário à justiça, que favorece mais os poderosos do que os frágeis. Deus não está do lado de quem não desses, mas Deus está do lado daqueles que precisam. Talvez teoricamente todos nós nascemos livres, iguais, em direito e tal, mas na prática isso é algo muito falso. De fato usamos isso para que a gente possa ter, mas no fim das contas a maioria não tem aquilo que a gente tem. Mas a gente usa um slogan, muito bonito. De fato, talvez os nossos sistema político de organizar a democracia, não se preocupa com os pobres, mas se preocupa com os interesses e é atento, de fato, a um tipo de cidadão. Na igreja também não deixa de ser muito diferente. O centro, muitas vezes, da nossa atenção não é o sofrimento dos últimos, mas é uma vida moral, é uma religiosidade e tal, tudo aquilo mais. É bom que Jesus nos lembre
que Deus não se deixa de ocupar pelos pobres, né? O seu nome nunca aparece nos jornais, de fato, aquelas pessoas indefesas. Ninguém as conhece, não dá lugar, mas o grito delas continua. O olhar delas continua voltado a Deus. Talvez elas não sejam ricas, não tenham poder, não controlem nada, não sejam promotores de opinião, né? Todo esse jeito moderno, mas de fato, na sua simplicidade, tantas pessoas, elas têm uma capacidade de bondade, de hospitalidade, né? De ternura e compaixão para com o seu semelhante, que isso de fato nos provoca a repensar os nossos valores. Tudo foi tirado, muitas vezes tudo foi privado dessas pessoas, mas um toque de esperança e um acolhimento e uma bondade para com o outro superam a nós muitas vezes de uma forma que nos envergonha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.